341 Palavra do Dia. É o momento de nós nos deleitarmos no Senhor. É o momento de nos envolvermos com o Príncipe da Paz, aquele que está no controle, aquele que tem a capacidade, o poder de mudar qualquer situação. E hoje nós estaremos com o Ministério Mulheres que Oram. Estaremos aqui com a presença da Eurica, da Gláucia e da pastora Elisã. E eu creio que elas têm coisas extraordinárias para compartilhar conosco, né? Isso, é do Ministério Mães que Oram. Elas preparam as mães, né, para estarem preparando a próxima geração. Que poderoso! É um prazer tê-las conosco. Prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Eu falo de Miami. Eu tenho a pastora Elisã com a gente, que é lá de Fortaleza. Ela tem uns grupos lá. Ela é da igreja Plenitude da Bênção. E ela é pastora da igreja lá. E ela tem muitos de nossos grupos. E também estou com a Gláucia, que é uma das nossas líderes também em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ela é da igreja Família de Cristo. E ela lidera também muitos de nossos grupos lá em São Paulo. Então estejam Amém. à vontade aí para compartilhar aquilo que Deus colocou em seus corações e também fazer os nossos ouvintes terem um pouco mais de conhecimento dessa missão que o Senhor confiou a vocês. Amém. Eu vou começar falando que nós, Mães que Oram, né? Surgiu lá eu morei um tempo no Brasil, apesar de ser americana, eu sou casada com um brasileiro há 28 anos, né? Eu tenho o Nathan Moisés, de 21 anos, e o Caleb, de 12 anos, como filhos, e a gente passou um tempo no Brasil. E lá na escola americana, eu comecei a reunir com outras mães para poder orar. Orar pelos filhos, orar pela circunstância que nós estamos vivendo, né? Hoje em dia eu acho um desafio muito grande nós criarmos filhos na geração que nós estamos vivendo. E eu acho que nada melhor do que a gente poder orar por eles. Eu tenho uma frase muito forte do presidente Abraham Lincoln, uma das frases que ele disse que me chamou muita atenção, e que eu falo sempre no Mães que Oram, é que ele disse assim, primeiro é aquela famosa frase dele, a mão que embala o berço governa o mundo. E outra que ele falou foi, a oração da minha mãe me acompanharam todos os dias da minha vida. E quando eu fui estudar um pouquinho da história da mãe dele, a mãe dele morreu quando ele tinha apenas 9 anos de idade. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, um homem que governou e ele na idade adulta, ele falou essa frase da mãe dele. E ele só ficou com a mãe dele 9 anos da vida dele. Mas foram suficientes para saber que tudo aquilo que ele vivia era fruto da oração da mãe dele. Então, como que a oração é importante na vida dos filhos? Então, eu comecei a reunir com mães na escola. E ali vieram outras mães que não conheciam da Bíblia, que não sabiam, não tinham conhecimento bíblico nenhum. E ali eu coloquei esse nome, Mães que Oram, e presenteei elas com uma Bíblia. E foi assim, muito... Ali começaram a vir outras mães, e Deus colocou no meu coração a necessidade de que isso chegasse também a outras escolas, a outras igrejas. E assim foi começando organicamente, né? Nós somos pequenos grupos que se reúnem para orar. Por quê? Porque pequenos, nós somos muitos grupos, mas os grupos são pequenos, né? Nós temos grupos grandes, sim, com 80 mães, 70 mães, mas os nossos grupos geralmente têm 4, 5, 10, porque os benefícios da oração todos desejam, mas orar são poucas. É verdade. É verdade. Uau. É verdade. Orar são poucos, então nossos grupos são pequenos e ali nós nos reunimos, mas quando a gente ora, milagres acontecem, sabe? Eu sou prova viva de que a oração ela tem poder. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, está escrito: a oração fervorosa de um justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Então, é esses resultados que a gente tem tido na nossa vida, né? O meu filho de 21 anos, o meu de 12 anos. E eu acho que para a gente conseguir hoje preservar uma família, para a gente lutar pela aliança, para a gente conseguir vencer tantas coisas que têm acontecido no mundo, nada melhor do que a oração e a leitura da Bíblia.
Então, se a gente fosse resumir aqui o ministério em poucas palavras, a gente influencia mães a usufruir dos resultados da oração e da leitura bíblica. Tudo que nós fazemos é pautado na Bíblia, então a gente tem leitura bíblica, a gente tem vários programas que é basicamente ler a Bíblia e orar. E nós somos esses frutos que têm dado, né, desses resultados da oração. Eu vou deixar a pastora Elisã falar um pouquinho daquilo que o resultado da oração tem feito. Né? A pastora Elisã, ela entrou em contato comigo pelas redes sociais e eu estava em conexão lá em Fortaleza e ela foi lá para poder me conhecer e levar o ministério lá para a igreja dela e tem tido grandes resultados, né, pastora? É isso mesmo, né? A gente se conheceu pelas redes sociais. Eu sempre gosto de dizer que Deus, ele não só une pessoas, ele une propósitos. Né? E quando a oração ela é feita de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor tem pressa em realizar. Né? A palavra do Senhor diz em Tiago que às vezes a gente pede e não recebe porque não sabe pedir. Mas quando nós pedimos aquilo que está no coração de Deus, com certeza Ele tem pressa em atender. E numa noite anterior eu estava orando, pedindo a Deus um suporte, né, para o propósito que Ele tem na minha vida, trabalho com mulheres. Né, e fui conhecendo o ministério pelas redes sociais e fiz a oração à noite, pedindo a Deus a oportunidade de conhecer pessoas que acrescentassem nesse propósito. E olhando as redes sociais de mães que oram, eu perguntei a Deus, quando será que eu irei conhecer, né, mulheres assim, com o mesmo propósito, para que juntas possamos nos fortalecer. E fiz essa oração à noite e pela manhã, queridas, foi assim incrível. Foi incrível, o Senhor, ele atendeu, recebi um convite de uma amiga dizendo, pastora, a Érica vai estar fazendo uma escala aqui em Fortaleza, vamos recebê-la. E ali foi uma alegria muito grande para mim, né? E eu imediatamente, a gente foi até o aeroporto e ali conversamos da bondade do Senhor, nos conhecemos, o Senhor falou, oramos ali em pleno aeroporto, e foi uma bênção dos céus. Então, o Senhor é aquele que tem pressa em atender orações. Né? A oração é uma ferramenta poderosa que o Senhor ele deixou disponível para todas nós. Né? Como a Érica disse, muitas vezes as pessoas querem receber, mas poucas são as que oram. Né? Mas nós cremos no poder da oração. Amém. E a Gláucia, ela é, assim, o testemunho da Gláucia, né, com mães que oram foi muito forte para mim, porque ela entrou em contato comigo e só depois, né, que eu fui encontrei com ela depois pessoalmente, e muito do que a gente faz, a conferência, né, ela tem grande influência em tudo que nós fazemos, né, ela é... O tanto que é importante a mídia hoje para também a propagação da palavra de Deus, por isso que eu acho esse trabalho de vocês, eu achei muito interessante esse programa 3 for 1, porque em quando começou Mães que Oram, a gente fala sobre a agenda de Lúcifer. Eu tenho um estudo escrito, né? Fala sobre a importância das redes sociais hoje para a propagação do evangelho. Então, há muito tempo atrás, né, o diabo sabia e ele usa hoje em dia as redes sociais para poder fazer a opinião da massa das pessoas. E nós temos que usar das mídias sociais para a propagação do evangelho. Então, por isso que nós estamos muito... a gente dá muita importância a isso. E Deus presenteou a gente com a Gláucia, que ela faz todas as nossas artes, né? Ela é uma design e ela veio assim para acrescentar mesmo. E eu vi o tanto que é importante a gente estar bem posicionado na mídia para poder fazer a opinião das pessoas. Então, tudo que a gente coloca a respeito da Bíblia, a respeito da oração, por isso que a gente coloca o tempo inteiro a Bíblia, a palavra de Deus, em todas as nossas redes sociais, até na minha pessoal mesmo, para a gente aproveitar. Por isso que o trabalho de vocês eu acho assim tão importante também, sabe?
Na ordem mundial, que é o que nós estávamos falando agora, Satanás tem usado da mídia para poder influenciar os jovens, influenciar casamentos. Então a Gláucia veio como esse presente para nós, né? E depois, quando eu fui questionando com ela mais um pouquinho, o marido dela depois veio falando assim, olha, eu gostaria de agradecer mesmo Mães que Oram, porque a minha experiência aqui em casa, então não é só Mães que Oram, mas é realmente a oração para preservação da família, porque hoje em dia a família está sendo deteriorada, hoje em dia o divórcio tem entrado até mesmo no meio dos cristãos, tem sido algo normal. Então, eu gostaria que a Gláucia falasse um pouquinho a respeito disso também, né? Do que foi a oração, nem é o Mães que Oram, né? Foi a oração, foi a leitura bíblica, o que trouxe para a vida dela. E eu gostaria de agradecer ela pessoalmente, né? Por tudo que ela tem sido aqui pra gente. Imagina, é um privilégio estar aqui com vocês, mulheres de Deus, tão abençoadas, que tem um propósito maravilhoso, cada uma, né, servindo ao Senhor, diante daquilo que foi chamada. E a minha história com Mães que Oram é realmente um testemunho muito bonito, porque em um dia eu estava no meu quarto de oração e orando me veio um desejo muito grande de poder fazer amizade com as mães, com as mães dos amigos da minha filha da escola, porque eu percebi que ela estava tendo algumas atitudes que já não correspondiam com aquilo que a gente estava ensinando. Eles vão crescendo e a escola vai começando a influenciar os amigos. E eu falei, Senhor, me dá uma estratégia para que eu possa me unir com essas mães, porque eu sei que os filhos, eles são reflexo dos pais, então talvez se eu conseguir me aproximar dessas mães, falar do teu amor, né, eu consiga de alguma forma influenciar essas mães e consequentemente os seus filhos, né? E eu falei, acho que eu vou marcar uma reunião com elas aqui em casa, mas quando elas chegarem eu vou falar da Bíblia e vou orar. Mas aí eu fiquei meia, digamos assim, meio com receio, né? Eu falei, o ideal seria que esse encontro acontecesse na escola, né? Que eu pudesse convidá-las pra gente tomar um chá no colégio e até outras mães de outra sala também participar. E aí, num feriado que eu nunca vou me esquecer, 7 de setembro, eu orando sobre esse propósito, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, você tem muitas ideias, mas não coloca nada em prática. Então eu falei, uau! Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu vou colocar essa ideia em prática. E comecei a procurar, porque eu falei, gente, não é possível, alguém já deve ter pensado nisso, porque começar assim sozinha é tão mais difícil o caminho, né? É muito mais fácil a gente percorrer com alguém que já trilhou esse caminho, né? E aí eu comecei a procurar na internet mães que oram com as mães na escola, mães no colégio, esse tipo. E aí foi assim que eu conheci o Mães que Oram. E para a glória de Deus, né? Hoje eu faço o encontro, né, lá no colégio. A diretora da escola amou o projeto, então já faz 2 anos que eu reúno com as mães lá toda terça-feira. E nós temos realmente vivido milagres, né, de transformação, mas eu falo que a melhor e principal transformação foi mesmo na minha vida, na minha família, né? Nós temos uma história já de oração, de restauração do meu casamento, né? O meu marido sempre foi de oração e eu ainda estava, digamos assim, num processo com o Senhor, né? Sempre fui da igreja, sempre... desde criança, mas não significa, né, que nós conhecemos a Jesus. E depois do Mães que Oram, isso foi verdadeiramente assim uma chave que virou na minha vida, na vida da minha família. E hoje, para a glória de Deus, eu e a minha casa podemos dizer que aqui tem uma mãe que ora. E como a pastora Elisam falou, o Senhor une propósitos, né? Eu também trabalho com essa parte de mídias sociais, de design gráfico, enfim. E aí eu, além disso, além de ser abençoada através desse ministério, eu ainda posso servir, né, com o meu talento, com o dom que o Senhor me deu, e faço de todo amor, de todo coração. Amém. Isso que você está falando é muito precioso. E assim, quando a gente quer servir a Deus, quando a gente quer se colocar nas mãos de Deus como instrumento, a única coisa que eu creio que uma mulher, uma pessoa precisa é essa determinação de querer se posicionar, porque a gente acha as pessoas, quando a gente se posiciona em Deus, o caminho se abre, né?
E aquilo que você precisava para cumprir o seu propósito, você encontrou, porque houve essa busca, esse desejo de serviço. É um grande testemunho. Exatamente. Glória a Deus por isso. E além da escola, eu também me reúno com as mães na igreja, né? Nós temos um grupo também na nossa igreja, no colégio, e também ajudamos aí nas redes sociais, né? Que, como a Érica falou, é um campo missionário tremendo, onde a gente, né, tem influenciado aí mães através de textos, séries, artes, né? Costumo dizer que cada post, cada material para download que a gente faz, para elas poderem estudar, realmente é algo maravilhoso fazer parte de tudo isso, saber que o nosso material chega tão longe a lugares que a gente nem imagina, né? E o evangelho está sendo pregado e é muito gratificante mesmo. É verdade. E como que vocês poderiam compartilhar como que funciona o trabalho de vocês nas escolas, como você falou que levou esse projeto, porque eu creio que é um dos locais que nós, como pais, como mães, nos preocupamos com os nossos filhos, né? E aqui nos Estados Unidos, principalmente, que antes tinha o uso da Bíblia, tinha o uso do Evangelho, e depois foi proibido. E então a gente acaba se preocupando, mas agora creio que a gente já está tendo uma liberdade novamente. Então eu acho que seria interessante vocês compartilharem, porque as mães que estão assistindo, às vezes, têm também ideias, né, mas não colocam em prática. E eu acho que, né, agora vocês trazendo isso, quem sabe não ativa no coração dessas mães que estão assistindo, de colocar em prática agora. Os nossos filhos, eles passam a maior parte da vida, grande parte da vida dentro de uma escola. É interessante a gente pensar nisso, né? Às vezes, tudo que você ensinou durante uma vida, quando ele chega ali na escola, acho que apenas poucos dias é suficiente para colocar por terra tudo aquilo que você ensinou, tudo aquilo que você trabalhou durante muitos anos. Porque amigos, filosofias têm grande influência na vida do ser humano. Então, por isso que as escolas aqui nos Estados Unidos, a Harvard, que é uma grande universidade, né, a maior universidade do mundo, quando ela foi criada, e para ser um aluno da Harvard, você tinha que saber o latim para aprender as escritas. E depois, através dessa mulher, nesse estudo, a Agenda de Luz, eu falo sobre isso. Lá, né, uma mulher que chama Alice Bailey, ela é muito conhecida nos Estados Unidos, e vocês podem achar, só colocar o nome dela, Alice Bailey, vocês vão ver a respeito dela. Ela foi praticamente a criadora da nova era, e ela era uma mulher cristã. Ela sabia da Bíblia, mas ela sofreu muito no casamento dela. Então, ela começou a rechaçar tudo que era bíblico. Ela divorciou do marido dela e ela criou uma escola que existe até hoje, que chama Escola Arcana, nos Estados Unidos. E ela escreveu 24 livros, que foi inspirado nesses livros dela, que eu escrevi esse estudo da Agenda de Luz. Ela ouvia um mestre e foi ditado por esse mestre, que nós sabemos que é o diabo, né? Ela escreveu esses livros há 67 anos atrás. Os livros dela estão escritos. E nesse livro ela falava que ela queria mudar a geração, né? Que Satanás queria mudar. E para mudar uma geração, ele tinha que ensinar primeiro para as crianças. Então, que as Bíblias e as orações fossem retiradas das escolas para que o aluno, para que a pessoa inconsciente pensasse que Deus é um acessório e não é algo importante na vida. Então, em 1963, a grande influência dessa mulher veio uma outra mulher, que inclusive eu indico para vocês assistirem esse filme, tem no Netflix, chama A Mulher Mais Odiada da América. Foi essa mulher que retirou a Bíblia das escolas e as orações das escolas nos Estados Unidos. Ela chama Madeline O'Neill. E então, em 1963, ela lutou 3 anos na corte para fazer essa retirada da Bíblia. E quando retirou a Bíblia e as orações da escola,
os Estados Unidos teve um declínio muito avassalador de suicídio, de gravidez indesejada. Suicídio aumentou de um ano para outro, que a Bíblia foi retirada das escolas, em 400%. Então, a gente vê o tanto que hoje em dia é necessário a gente estar inculcando, como diz ali em Deuteronômio, inculque na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus, a oração. Ontem eu recebi do meu filho uma mensagem, né? Ele estava lá e eu fiquei meio bravo com ele. Ele tá lá na cidade, eu pedindo ele para vir, ele estava na outra cidade. Falei, vem embora, eu tô preocupada. E aí eu fiquei meio nervosa com ele, sabe? Aí eu comecei a chorar no telefone. Falei, eu queria que você viesse embora, eu queria que você me obedecesse. E aí, na hora que eu tava conversando com ele me mandou uma mensagem que me marcou muito, sabe? Ele tem 21 anos de idade, ele falando assim, mãe, eu tentei passar e não consegui passar na barreira, então eu vou dormir aqui na casa da minha amiga, eu sei onde ele dormiu e tudo. Aí ele falou assim, olha, eu agradeço, eu saio tranquilo porque eu sei que eu tenho uma mãe que ora por mim. Uau. Então, são coisas assim que a gente vê o tanto que é importante a gente estar orando pelo que os nossos filhos estão recebendo. Então, nós temos uma estratégia, sabe? A gente fez um material muito lindo, né? Que é uma apostila. E quando a gente quer entrar dentro de uma escola, a gente tem várias escolas que a gente tem grupos de oração dentro da escola. Então, a gente prepara essa apostila, que tem todo o nosso projeto, falando da agenda de Lúcia, falando da importância da oração, e também como que a gente faz. A gente faz uma reunião rápida, 1 hora de duração, do início ao fim, né? 1 hora. A gente chega, a gente é bem objetiva, a gente reúne aquelas mães ali para poder orar. Então, a gente é muito pontual, né, no horário de começar e no horário de terminar, e a gente apresenta esse material para o diretor da escola, ou para alguma pessoa que tem influência dentro da escola. Eu vou falar para você que todas as escolas que a gente apresenta esse material têm aberto as portas, e tem uma escola católica, sabe? A Escola Magno, lá de Belo Horizonte, é uma escola muito renomada, eles têm mais de 1.500 alunos, e o diretor enviou uma mensagem para nós, ele falando assim, eu quero vocês aqui dentro, porque hoje em dia a gente vê o tanto que é necessário, que os jovens precisam de pais que oram, de mães que oram. E eles pediram até para a gente abrir um grupo também de pais, porque os pais estavam querendo participar. Então, hoje ali na escola, no Magno, a gente tem pais também que oram, os professores participam também. E eu tenho um grande testemunho aqui da escola dos Estados Unidos. Nós sabemos que principalmente escolas públicas, né? Que a escola laica não pode se falar da Bíblia ou algo assim. Sim. E eu queria no início do ano até mudar meu filho de escola, ele tem 12 anos, passar ele para uma outra escola, em questão acadêmica mesmo, mas essa escola que ele está é muito boa. E aí eu não consegui a vaga na Charter School, porque você sabe que a Charter School é melhor do que a escola pública, né? Eu não consegui a vaga, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei chateada de não ter conseguido a vaga, mas quando foi no outro ano, foi esse ano agora vigente, eu fui para a escola para uma reunião, simplesmente uma reunião. E quando eu estava lá na reunião, a diretora da escola contou, ela foi falando para a gente a importância da gente estar próximo dos filhos, e ela contou, ela falando assim que ela tinha problema de aprendizado até o 6º ano, e depois a mãe dela ajoelhou e orou por ela. E na hora que ela falou, orou por ela, eu cheguei perto dela e falei, nossa, na hora que você falou aquilo que ajoelhar, e ela tornou minha amiga. E vocês que moram aqui nos Estados Unidos sabem que é muito difícil uma diretora se tornar amiga de uma mãe. Muito difícil, mas essa mulher é cristã, e ela tem um grupo dentro da escola pública de leitura bíblica para os alunos. Então tem 25 alunos dentro da escola pública, e meu filho faz parte desse estudo bíblico. Então, assim, eu sou prova viva de que a oração, ela funciona. Então, meu filho está dentro de uma escola pública aqui e sendo ensinado, sabe, com a palavra de Deus. Então, quando a gente se propõe de ensinar a Bíblia para os nossos filhos, Deus abre portas, Deus faz com que o coração dos reis, né, sejam como rios,
e que ele inclina para onde quer. Então, se você que é mãe, você deseja realmente se colocar na escola do seu filho ou na sua igreja, né, possa nos procurar, porque nós temos estratégias assim, aonde a gente tem chegado, Deus tem aberto as portas, né, pastora? Verdade, isso é verdade. Uma coisa interessante que vocês falaram, e eu sempre pensei nisso, é sobre as táticas do diabo. A gente, bem lembrado pelo conhecimento da Bíblia, que a tática que o diabo usou para trazer o pecado na vida de Eva foi a comunicação. E eu sempre fiquei ligada nisso e acho que a tática dele não mudou. Ele tem usado a mesma tática de agora na tecnologia, né? Não mais fisicamente, pessoalmente. Através da tecnologia, ele tem usado a mesma tática, agora de uma escala bem maior. Então, eu estou bem maravilhada com o trabalho de vocês também, de você estar usando isso para combater, e nós também, né? Nós também usando a mesma tática para combater, ou seja, a gente está lutando com as armas de Deus divinas, mas no caminho de ataque do inimigo, que é nas mídias sociais, que é na área da comunicação. Então, que o Senhor ele nos aperfeiçoe nisso. Pode falar. Essa mulher que eu escrevi sobre ela deixou um livro, o livro dela chama Externalização da Hierarquia. Então, é um livro que tem aqui nos Estados Unidos. Ela tem 24 livros escritos ao todo, que ela escreveu há 67, 68 anos atrás. Ela abriu uma editora que chama Lucy's Trust, que vem da palavra Lúcifer. E eu tirei essa rebelião de Lúcifer, está escrito nesse estudo que eu fiz, mas são tiradas desse livro que ela tem escrito. E uma das rebeliões de Lúcifer uma era para retirar a Bíblia das escolas, que foi retirado depois, né, no ano de 1963, foi retirado acho que 20 anos depois que isso foi escrito. E uma das rebeliões use da mídia. Aí tem lá programas de TV, porque na época não existia internet, mas use do programa de TV, de rádio, para influenciar a opinião da massa. Então, quer dizer, né, que nós temos esse canal hoje e nós temos que usá-lo para influenciar a opinião das pessoas pela palavra de Deus e pela oração. Por isso que o trabalho de vocês hoje, né, eu achei assim, 3 for 1, quando veio assim no meu coração, é muito importante. Por isso que os problemas técnicos aqui hoje de manhã, isso é algo que, né, vocês sempre têm que orar por isso, porque é algo que está escrito. Então, está escrito sobre o homossexualismo, sobre o divórcio. Depois eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem acessar o e-book, aí pode olhar lá no nosso site, mãesqueoram.com, tem lá os e-books. E um dos e-books é esse, né? Falando sobre essa agenda de Lúcifer. Eu quero com certeza. Para mim é muito interessante estar ouvindo tudo isso, porque eu ainda não tenho filhos, né? Provavelmente vou ter esse ano. Engravidar, né? É os nossos planos, pelo menos. E quando eu escuto tudo isso, talvez pessoas que estão nos ouvindo ainda não têm filhos, eu creio que é uma forma de a gente se alimentar e entender como fazer para quando chegar o bebê, já ter um fundamento onde a gente vai caminhar, né? Porque o pastor Juscelio falou na semana passada que uma seguidora lá do trabalho deles falou, né? A gente não começa a estudar depois que torna advogado. A gente estuda primeiro para depois advogar, né? Que no caso eu acredito que ela era advogada. Então, para nós não é diferente, né? Para mães. Então eu ouvi tudo isso que vocês estão falando agora, para mim é muito interessante, porque são como balizadores, e talvez tenham ouvintes que estão ouvindo agora que ainda não têm filhos. Não deixar para se preocupar com essas coisas depois. Mas a gente já pode começar a se alimentar de tudo isso agora. Porque quando chegar, a gente já vai saber como reagir. A gente já vai saber como fazer. Então, é muito interessante o trabalho de vocês. Que alegria. Eu acho, Dani, que esse livro no qual ela está falando,
Tu lembra de uma vez que nós estávamos na casa de oração e a gente viu um vídeo a respeito de algumas coisas que estavam já... que na verdade são uma lista de coisas que ela coloca, né? É nesse livro. Isso. E muitas São delas 10. já está acontecendo. Algumas eu não sei se eles vão... Eu acredito que trabalha, a Nova Ordem trabalha para fazer com que todas essas coisas naquela lista... Não sei se vocês lembram desse vídeo. Sim. A gente saiu da era de peixes, porque o símbolo de Jesus é o peixes, né? E a gente entrou na era de aquário. De tudo aquilo que tem acontecido, que é um mundo sem Deus. Apesar de hoje em dia a gente ter a propagação do evangelho do jeito que está, mas alguns pontos que ele fala ali, que é o divórcio. E o divórcio, ele entrou dentro da igreja hoje. É verdade. O divórcio entrou de uma Como maneira nunca muito... antes, né? Ele fala muito do homossexualismo. Então, o homossexualismo é interessante que ela fala ali que todas as formas, né, da sexualidade é bem-vinda. Todas as formas de sexo, que o sexo é o maior prazer da humanidade. Então, você pode fazer como você deseja. Então, como que ela fala do divórcio? Porque ela viveu o divórcio. Então, ela fala assim, quando você não está ligado àquela pessoa mais, quando você não interessa, você já está desligado dela. Então, na verdade, porque o divórcio não existe para Deus, né? A partir do momento que você está desligado, você ainda não está desligado daquela pessoa, na verdade. Então, tudo que ela coloca ali é isso. E o último que ela fala sobre a rebelião é que tudo aquilo que ela fala sobre o sexo, sobre o divórcio, sobre a criação de filhos, ser uma criação liberal, sobre a criação de filhos sem a gente ensinar a palavra, aquilo tudo, a igreja de hoje pudesse abraçar isso. E hoje em dia, eu acho que também a tecnologia ela tem os dois lados. A gente usa para propagação do evangelho, mas também a tecnologia tem atrapalhado os nossos filhos de realmente absorver da palavra. Eu falo aqui em casa aqui, não lê Bíblia de celular. Não tem condição de você ler Bíblia de celular, meu filho. Você tá lá lendo a Bíblia, chega 300 WhatsApp, sua cabeça já voou. Então aqui em casa é Bíblia de papel. Você vai ler Bíblia no papel e vai ler em voz alta para eu entender o que você está lendo, para eu escutar. Não é? Muito bom. Para absorver de verdade, né? A pastora Elisa, você Eu tem já filhos peço com um a idade? relatório do que leu. Sim, você lê e depois vem me contar sobre o relatório. O que você leu, o que você entendeu, o que não entendeu, porque aí a gente sabe se leu de verdade. A gente lê, eu falo com meu filho de 21 anos, eu falo assim, já leu a Bíblia hoje, meu filho? A gente fala assim, né? Você já leu, meu filho? Aí eu envio para ele versículo. Ele falou, mas você tá me enviando esse versículo todo dia o mesmo? Eu falei, porque quando eu ver você viver nele, eu mudo. Pastora Elisa, tem alguma coisa para compartilhar? Que eu vi que várias vezes a pastora está chamando ela. Não, assim, porque é muito poderoso, assim, quando a gente entende o ministério da oração, porque quando fala assim, de mães que oram, e a Erika sempre fala isso, nós temos esse símbolo, né? Que a gente vê um ser sendo gerado nos braços de outro ser maior. E quem olha, imagina logo que é a mãe cuidando de um filho, quando na realidade a expressão é a mãe sendo gerada no coração de Deus. Né? Porque eu creio que tudo começa em nós, Então, assim, quando fala-se de oração, muitas vezes a gente pensa assim, então os filhos estão protegidos, os filhos estão guardados. Claro que isso também acontece, mas eu creio que o maior milagre acontece na vida da mãe. Né? E o Ministério Mães que Oram, o que a Erika falou, ele influencia isso, a despertar a mãe, porque o que nós queremos para os nossos filhos, né, essa proteção, não só física, mas acima de tudo espiritual, há uma guerra muito grande a ser travada. Né? Por mais que nós ensinemos a palavra de Deus, por mais que nós oremos por eles, pelos propósitos de Deus, assim como nós e Deus, nós concordamos com isso, mas nós não temos o poder de mudar o coração dos filhos.
Nós não temos o poder nem de fazer eles desejarem, né, a Cristo, a conhecerem a Cristo. É por isso que a oração, ela é tão essencial, principalmente para o nosso coração de mãe. Né? Nós somos a semeadora. Eu sempre gosto de ensinar aqui para as mulheres e para todas as mães que descanse na salvação dos seus filhos. No sentido de que foque na sua missão. Qual é a sua missão? Em primeiro lugar, conhecer a vontade de Deus. Eu sempre digo, as nossas orações não são para que Deus faça o que a gente está pedindo. Não é para realizar os nossos sonhos. A oração é para que nós nos adequemos aos sonhos de Deus. Esse é o maior desafio da oração, né? A gente fala, a gente se comunica com o Senhor, é claro, a gente expõe os nossos sonhos, mas a gente profetiza em seguida. Senhor, eu sei que tudo que eu estou apresentando a Ti por meio da oração não passam de gotas, porque a Tua palavra diz, eu é que sei que planos que tenho para você e para seus filhos, né? E o nosso ministério e o nosso foco Pai, revela ao meu coração qual é o plano para a vida do meu filho, para que eu possa colaborar contigo nessa missão. E como semeadoras que nós somos, mãe é semeadora. Deus escolheu cada uma de nós para estarmos semeando a poderosa semente do Evangelho. E o semeador, ele semeia na esperança de que ele vai plantar e de que vai colher bons frutos. Mas ele sabe também que aquele fruto, que aquela semente, quando for plantada, vai depender de uma chuva. E o semeador, ele não pode fazer chover, né? Se Deus não abrir as comportas do céu. Então, assim somos mães. E eu sempre digo, olha, o importante é que você plante. Não olhe a terra. A palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear em várias terras. Ele não escolheu terra. Foi terra, ele plantou. Ele plantou na esperança que nascesse. Né? Então, não olhemos para as circunstâncias, ou dureza de coração, ou a idade que os nossos filhos têm, mas vamos crer no poder que há na semente. A semente do Evangelho é uma dinamite. E nós, como semeadoras, cremos assim. O poder não está no semeador, está na semente e no Criador que enviará uma chuva seródia e temporânea. Eu sempre falo, o Senhor, ele vai enviar chuva, mas é interessante que a semente esteja na terra. Então, nós, como mães semeadoras, vamos nos preocupar se a semente está na terra, porque quem vai fazer produzir é aquele que enviará a chuva. Então, a oração é fundamental, porque nós estamos envolvidas numa guerra espiritual. Né? As nossas orações é pedir que o Senhor, que o amado e doce Espírito Santo, ele cerca o coração dos nossos filhos, que a voz dele chegue onde a nossa não chega, que a mão dele alcance onde a nossa mão não alcança. Porque quando Deus fala, não há coração que resista. Então, aqui em casa, eu me identifico muito com a Érica também, porque eu bato muito nessa tecla. Né? Nada de Bíblia para o celular, vamos pegar a Bíblia no papel, né? Eu digo, a poderosa semente, não menospreze, e depois ainda pergunto o que ele entendeu. Filho, e o que você entendeu? Né? Para saber se ele está realmente ligado. E eu tenho me alegrado, eu tenho visto frutos, porque... atualmente eu estou lendo o livro de Lucas com a minha pequena de 12 anos, e no começo, né, ela foi, mãe, vou ler agora, mãe, estou cansada, sempre tinha uma desculpa. Mas agora eu estou vendo que quando chega o horário, ela já pega a Bíblia, mãe, está no horário. Né? Então eu digo assim, olha só, o segredo da oração, da perseverança e da esperança. Né? Sempre semear no coração dos nossos filhos, por meio da oração, e nunca perder a esperança. Porque quando a oração ela é feita em conjunto com o nosso Deus, e o propósito é o mesmo que está no coração de Deus, ele mesmo tem pressa em realizar o milagre na vida dos filhos. Que poderoso, pastora! Uau. Que poderoso! Porque muitas vezes as mulheres...
Marina, é só para avisar para a Eurica que já é 10h42, ela pediu para avisar. Isso, eu vou ter que ir, mas eu gostaria também de deixar aqui a Glaucia. A Glaucia, ela faz parte também de um projeto dentro do Mães que Oram, que eu acho muito importante a gente falar, que é casamento depois dos filhos. Às vezes uma mãe, ela dedica totalmente, depois que os filhos nascem, a oração, os pensamentos, o tempo e tudo mais para os filhos, né? Esquecendo do casamento, sendo que nós não podemos deixar o casamento para trás, porque ele que é a base da família, né? Então a Glaucia, ela tem um projeto dentro do Mães que Oram falando sobre casamento depois dos filhos. Eu gostaria que elas falassem com vocês. E aqui eu me despeço agradecendo muito pela oportunidade. Vocês são maravilhosas, viu? Minha oração é que esse programa avança e alcance os corações que precisam ser alcançados, viu? Tá bom, mas então a gente deixa aqui ao vivo o convite para que vocês voltem, porque é muito interessante, muito importante, fundamental, né? Tipo, o que vocês estão fazendo e preparando as mães para que as mães venham preparar a próxima geração. Amém, é verdade. A gente sempre diz assim, olha, que Deus, Ele é o Deus que Ele muda as circunstâncias, sim, mas a prioridade de Deus é mudar o nosso coração. Porque a gente pode até dizer, Senhor, a minha circunstância ela não foi mudada, mas eu mudei. Né? Eu consigo vê-la com um outro olhar. E isso é que é poderoso na vida de uma mãe, porque a circunstância. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que estamos pedindo no tempo que a gente quer, né? Mas há um segredo entre o tempo de pedir e o tempo de receber, né? Que é esse espaço, né, de tempo é onde ocorre a transformação mais gloriosa, que é na vida da mãe, né? É nesse tempo de espera, por meio da oração, esperando pacientemente, sendo transformada de glória em glória, desfrutando o período da espera, né? E isso é transformador na vida dos nossos filhos, porque eles veem também o posicionamento da mãe quando ela ora e o tempo da espera, da chega do milagre dela. Queridas, foi um prazer estar com vocês. Sabe, a gente fica também à disposição, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e que leve, né, mais além, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada, pastora. Tenho certeza que foi edificador e realmente abençoador para todos nós e aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigada, viu? De nada, um beijo. Querida. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Então, meninas, como a pastora Elisane, a Eurica disse, começa de nós, né? O Ministério Mães que Oram, muitas vezes as pessoas fazem parte, as mães, né, conhecem e acham que é exclusivamente para orar pelos filhos, direções específicas para a vida dos filhos, e sim, também porém é um trabalhar primeiro na vida da mãe, na vida da mulher, né? E o casamento, ele é um fator indiscutível, né, nessa condição. Então, nós temos um programa, né, dentro do Mães que Oram, que chama Casamento Depois dos Filhos, porque o casamento, ele requer renúncias diárias, e depois da chegada dos filhos, essas renúncias, elas aumentam, e os desafios também. E então ali nós postamos dicas, né, sobre casamento, sobre relacionamento e tentamos, né, ensinar as mães que Deus, ele tem uma lista de valores para a nossa vida. E essa lista de valores, ele requer primeiro o nosso relacionamento com ele, né? Ele deseja que nós nos relacionamos com ele, que nós tenhamos comunhão, intimidade através da leitura bíblica, através da oração. Nessa escala de valores, depois vem o nosso casamento e depois vem os nossos filhos, né? Então, nós recebemos muitas mensagens de muitas mães que às vezes... não sei se concorda é a palavra certa, mas ainda não conseguem compreender que o marido e o casamento, ele vem primeiro, né, do que os filhos. Nós não estamos mensurando, nós não estamos falando de amor, nós estamos falando de uma escala de valores.
porque nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza o casamento, Deus valoriza o matrimônio, né? E então nós tentamos ensinar, né, passar isso para as mães, que é muito importante que você valorize primeiro o seu casamento e depois os seus filhos. É verdade. Amém. Isso é uma dificuldade realmente que muitas pessoas, a grande maioria, encontra, e saber lidar com isso é realmente algo que é necessário atenção. Eu tenho 4 filhos, mas sempre quando eu tive bebê era algo que eu prestava atenção e eu tentava separar bem as coisas. Porque aquele filho que estava chegando na minha vida, na verdade, era um presente, era uma bênção, e não poderia causar dano nenhum a outro presente que eu já tinha, que é o meu matrimônio. Mas realmente é algo que as pessoas encontram muitas dificuldades, e eu estou assim, achando maravilhoso que as mães que oram também se preocupam com essa área, não somente, em guiar os filhos. Isso porque é muito a mãe, ela é a grande responsável, né, dentro do seu lar. Nós temos o nosso marido, que é o nosso sacerdote, biblicamente, ele é o cabeça do lar. Mas vocês já repararam que a gente influencia o nosso lar? Se a gente acorda de mau humor, isso reflete nos nossos filhos, reflete no nosso marido. Se a gente acorda já bem, feliz, disposto, isso vai refletindo, porque isso é de nós. O Senhor nos deu essa dádiva, né, de poder influenciar dentro do nosso lar, de edificar. E no casamento, como você estava falando, pastora, é exatamente isso. É muito difícil as mulheres, né, a partir de nós, entender e compreender isso. E que isso não é um fardo, não é um peso, colocar o meu casamento em primeiro lugar, né? E a gente usa uma frase no Mães que Oram que diz que a melhor maneira da gente cuidar dos nossos filhos é cuidando e preservando o nosso casamento. Né? A gente vê, eu sou prova viva, eu sou filha de pais separados, né? E na cruz nós temos essa oportunidade de ter um recomeço, de fazer tudo diferente, né? Mas é muito bom quando nós conseguimos influenciar os nossos filhos através do nosso casamento, que os nossos filhos possam olhar para nós e terem o desejo de ter, se são meninos, esposas como a mãe, se são meninas, maridos como o pai, né? Então essa também é uma missão da mãe, fazer com que o seu filho e a sua filha tenha o desejo de ter um casamento abençoado, porque ele vê isso em nós, vê isso na família. Como eu disse, eu cresci num lar, né, de pais separados e eu fiz uma nova história, o Senhor fez uma nova história, né? Mas então eu posso fazer uma nova história na vida da minha filha, e é isso que a gente procura fazer, para que ela tenha o desejo de que casamento é uma bênção, porque hoje os valores estão totalmente, né, deturbados. As meninas cada vez querem casar mais tarde, acham que casamento é um fardo, é um peso, que vai atrapalhar a carreira, que vai atrapalhar os seus sonhos, quando na verdade é uma mentira, né? Um engano, e as pessoas têm caído, né? nesses valores que vão contra a palavra de Deus. Então isso nós também implantamos dentro do Ministério Mães que Oram, porque nós acreditamos que essa é a missão da mãe, né? Que os nossos filhos tenham essa visão de casamento, de um casamento estruturado, não perfeitos, porque não existe casamento perfeito, não existe marido e mulher perfeita, mas existe a fidelidade, né? A fidelidade primeiro do casal a Deus e entre si. E fidelidade a gente fala sobre respeito, amor, compreensão. Então é isso que a gente também tenta passar, né, para as mães através do ministério, que o casamento está na escala de valores de Deus, não é do Ministério Mães que Oram, não é da Glaucia. As mulheres ficam até meio assim com a gente, né? Ai, que absurdo, como assim? Não, meu filho em primeiro lugar. Isso é um valor bíblico, né? Na escala de valores do Senhor. Primeiro o casamento, depois os filhos. Então tudo é com equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio na nossa vida. E quando nós temos essa comunhão com Deus, nós sabemos exatamente onde cada valor deve ficar. Amém, amém. O meu áudio melhorou, meninas? Ou tá ruim ainda? Melhorou.
Ah, tá. É bem interessante isso, Gláucia, porque as meninas já conhecem esse pequeno testemunho meu e eu gostaria de compartilhar aqui novamente. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, sempre trabalhei muito, sempre estudei muito, sabe? Para mim, quanto mais diploma, melhor. Não importava nem se eu ia trabalhar na área ou não, mas eu queria abranger tudo. E há uns 2 anos atrás, Deus me parou. Deus falou, agora eu quero que você fique em casa. Aí eu falei, não, isso não é Deus, porque eu estudei, eu tô cheio de diploma, vou guardar meus diplomas, não pode ter sido Deus. E continuei relutando contra, né? Até que eu falei, não, é Deus mesmo, eu vou parar. E eu parei tudo e virei mãe, dona de casa full time, tipo, dentro de casa. E mais ou menos depois de 1 ano nesse processo, um dia minha filha estava estudando e eu ensinando ela. Aí eu fiz assim, filha, não pode ter preguiça de estudar, você tem que estudar para quando você crescer, você ter uma profissão, você trabalhar. Aí ela olhou para mim bem sério e fez assim, eu não vou trabalhar. Eu falei, como não, minha filha? Todo mundo estuda, trabalha. Eu vou ser igual você, eu vou ser mãe. Na hora, eu ainda estava naquele processo, me deu aquela pontinha de ofensa, do tipo, como que ela tem coragem de dizer isso? Que eu não, tipo assim, como que eu não trabalho, eu tô cheia de diploma, eu só estou aqui numa fase. E depois o Espírito Santo falou assim, filha, você tem que se orgulhar, sua filha tá vendo em você o que eu fiz vocês para ser, né? Não que uma mulher não possa trabalhar, só que o seu primeiro ministério é a sua casa, é o seu marido, é os seus filhos. Não tem problema nenhum você trabalhar fora, mas você está ensinando para ela, com suas ações, o que eu espero de vocês. E aí eu fiquei toda orgulhosa depois, né? Falei, ai, que linda, minha filha está vendo em mim. Mas é bem isso que você, né, fala assim, e bem isso que nós mães precisamos entender e resgatar, né, que tipo foi tirado esse princípio que é lindo, tipo dessa questão da mulher querer tanto estar na rua e trabalhar e alcançar e, né, tá paralela ao homem, tipo em relação na área profissional, a gente acabou se perdendo no princípio bíblico, né? A gente acabou se perdendo naquilo que está no coração de Deus. Não tem problema nenhum, mulheres, vocês que estão assistindo, trabalhar, muitas precisam, muitas, né? É um prazer, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um ministério, que é a nossa casa, é o nosso marido, é os nossos filhos, e que a gente ensine para os nossos filhos que, tipo, o que vocês falaram também, cada vez mais parece que as meninas, elas não querem casar, o casamento é como se fosse algo ruim, né? E a minha filha falou, não, mãe, eu quero casar, ter 3, 4 filhos e ser como você. Então, tipo, é isso que a gente tem que gerar no coração dos nossos filhos. Que casamento e eu também tenho... Pode falar, Marina. Não, e eu também tenho uma experiência dentro da minha própria casa, com o casamento dos meus pais. Eu sempre quis ter um casamento como o deles, porque eu olhava para o casamento deles e dizia, nossa, é muito bom estar casado. Eu quero ter esse casamento. A gente não via eles brigarem, eles tinham uma estratégia que quando a coisa não estava muito boa, eles mandavam a gente para casa das minhas primas. Para a gente não estar dentro daquele atrito, não para nos fingir que era uma vida perfeita, não era isso. Mas eu para preservar, para guardar, para preservar mesmo, guardar o nosso coração. Então, quando eu cresci pensando, meu casamento eu quero que seja igual ao do meu pai e da minha mãe, porque havia respeito, havia amor, havia cumplicidade. Meus pais sempre foram muito amorosos com a gente. Então, quando a minha mãe contou isso pra gente, isso faz uns 3 anos, pra mim e pra minha irmã, que quando eles brigavam, eles mandavam a gente pra casa das minhas primas pra gente não estar no meio da confusão. Eu falei, meu Deus, vocês quebraram meu coração agora, eu achei que vocês nunca brigaram na vida, mas não existe isso. A verdade é que não existe isso, né? Então, mas eu vejo como é importante a gente ter um relacionamento saudável, principalmente com os princípios de Deus dentro, e como o homem e a mulher, o que tu acabou de falar é muito importante, porque quando a gente coloca o marido em primeiro lugar,
ao invés dos filhos, eles têm um modelo a seguir. E eles vão entender, não é que eles vão ficar de lado, mas eles têm um modelo a seguir. E eles vão entender que quando eles forem casados, eles vão fazer da mesma forma. E a verdade é que eu acho que o que falta hoje são modelos a seguir. E por isso que a nossa sociedade está tão quebrada. E como a Marcele colocou a respeito das mulheres, eu também passei por esse dilema na minha vida, né? Às vezes nós nos sentimos diminuídas por estar em casa, por cuidar dos filhos, por ter a profissão de mãe 24 horas, né? E nós temos um modelo maravilhoso que a própria Bíblia nos deixou, que é a mulher de Provérbios 31. Essa mulher de Provérbios 31, ela é completa. Ela era empreendedora, ela trabalhava, ela cuidava dos filhos, então uma coisa não tira a outra, né? Não é porque eu sou mãe, não posso trabalhar fora, ou porque eu não posso trabalhar. Não, tudo com equilíbrio nós conseguimos fazer. Deus nos deu, Deus nos presenteou com essa capacidade de saber administrar tudo isso. Mas é só quando a gente está realmente ligada com o Espírito Santo, igual a Marcele disse, que o Espírito Santo falou ao coração dela. Por quê? Porque ela estava em comunhão. E aí a gente consegue ter esse equilíbrio e saber quais são os valores do Senhor, né? E nosso principal ministério é a nossa casa, é a nossa família. Por ser uma função que muitas vezes parece ser desvalorizada, né, pela sociedade, até mesmo pelos nossos cônjuges, muitas vezes a gente, né, se sente assim, né? Porque se eu só sou dona de casa, parece que eu trabalho menos. Perdão. Se eu cuido dos filhos, parece, né, que uma mulher que trabalha fora tem mais. E que não é uma verdade, né? Mas quando nós temos essa comunhão com o Senhor, nós descobrimos a nossa identidade em Deus. E a identidade da mulher de Deus é essa. O nosso primeiro e principal ministério é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E claro, carreira, trabalho, vida financeira. Muitas mulheres hoje estão ali junto com o marido sustentando os lares, né? Muitas vezes, em alguns períodos aí da vida, a mulher, né, tá trabalhando aí e consegue ser a principal renda da casa. Isso não é pecado, mas a gente não pode trocar, né, as posições. Verdade. E eu queria inclusive Fala, Marina. Então, inclusive, ela falando tudo isso, eu tinha um modelo de casamento e meus pais, os dois trabalhavam. Então, isso, quando tem necessidade de trabalhar, a pessoa não tem que se sentir mal por isso, porque é uma necessidade, né? Cada um sabe daquilo que pode e que não pode fazer, mas não abandonar o lar por causa da carreira. Então, os dois trabalhavam, minha mãe trabalhava, mas mesmo assim, ainda assim, eu tinha um modelo a seguir dentro de um casamento. Então, eu acredito que é mais isso, não é a questão de trabalho, é a questão de tu trocar uma coisa pelo outro, trocar os princípios, trocar os valores e colocar a família em segundo lugar, quando na verdade está em primeiro lugar, né? Pode falar, Dani. Então, ainda falando sobre casamento, né? Que às vezes as pessoas, na situação em que nós vivemos, fica até desacreditado. E como a gente falou aqui já, os jovens, eles são meio que desacreditados, na grande maioria, sobre o casamento. Sim. E eu lembro que eu tenho uma filha que já é casada, e ela casou com 19 anos. E eu escutei de uma pessoa dizer: como que você vai deixar a sua filha casar com 19 anos? É uma loucura. Aí eu respondi para essa pessoa: sabe por que eu vou deixar minha filha casar? Porque eu acredito no casamento. Né? Talvez você seja uma pessoa que é frustrada com o casamento. Eu até era, porque eu vim meus pais também se separaram, eu era muito novinha. Mas quando Jesus entrou na minha vida, me fez acreditar que o casamento era algo que Deus que proporciona para o homem. E se vem de Deus, é perfeito, é bom, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra, que na verdade são para nos aprimorar e nos fazer melhor em Deus e a sociedade, né? Porque tem uma promessa que Deus deu para Abraão lá em Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o nosso casamento, o nosso lar, nossa família, ela tem o poder de proporcionar bênção para a terra. Como?
o nosso testemunho, com a nossa vida, com aquilo que nós vivemos em família. Então, minha filha tem 2 anos de casado e eu continuo dizendo para os meus filhos, eu acredito no casamento. Né? Claro, é um processo, é uma preparação, é necessário dedicação de ambas as partes, por isso que é muito importante essa parte, como reagir depois que nascem os filhos, né? Porque muitos casamentos sofrem um dano, que eu já vi até de separação, sonhavam tanto em ter um filho, e aí quando o filho vem, o casamento se desfaz, mas na verdade é porque esse casamento ele já estava correndo de uma forma errada, já estava perdendo alguns princípios de Deus que são importantes como base para esse casamento. Então eu quero dizer para você que está nos ouvindo que talvez hoje o seu casamento esteja passando por algum desequilíbrio, mas eu quero dizer uma coisa a você, creia, o casamento foi algo planejado por Deus e o casamento é bom e o casamento vai trazer você para um lugar em Deus, né? Como corpo, como família, como conjunto, um lugar onde você não encontra sozinho, mas quando a gente luta pelo nosso casamento, quando a gente trabalha, quando a gente se dedica pelo nosso casamento, por nossa família, a gente encontra um lugar em Deus especial e realmente completa, né? Porque Deus sabia que não é bom que o homem não viva em família. Então, viver em família é o melhor lugar que a gente pode viver aqui na Terra. Deus sabia disso. Então, creia que o seu casamento ele veio de Deus, a sua família veio de Deus e procure ajuda, procure meios para melhorar isso, para trazer um equilíbrio. E olha aí, fica a dica para você. Mães que oram também têm essa ferramenta para ajudar, né? Tem esse caminho aí. Glória a Deus mesmo pela vida de vocês, Gláucia. Amém. E a gente utiliza, né, diversas ferramentas, porque como a gente disse, nós cuidamos da mãe de um todo, né? Nas suas emoções, no casamento, né, na vida familiar. E o matrimônio realmente é algo do Senhor e que nós possamos, se fosse uma mensagem para eu deixar aqui para as mães, né? Seria para que você lute mesmo e persevere pelo seu casamento, assim como eu fiz, né? O divórcio já bateu a porta no meu lar e, para a glória de Deus, nosso casamento foi restaurado e eu acredito que nós estamos trilhando um caminho onde a minha filha não vai ter traumas, né, do casamento. Nós nos esforçamos todos os dias para isso. Isso é uma decisão, não é um sentimento. Nós não temos que agir por aquilo que sentimos, porque um dia a gente sente o nosso marido bonito, tem dia que não. Um dia a gente sente o nosso marido legal, um dia a gente sente o nosso marido que é sendo um príncipe, outro dia não. Então nós não devemos agir com o que nós sentimos, nós devemos decidir que nós, né, escolhemos aquele homem para nossa aliança e é com ele que nós vamos até a eternidade, independente dos percursos, independente das circunstâncias, das dificuldades que vão ter ali no caminho. E isso também mostra para os nossos filhos um exemplo de perseverança, né, de que hoje essa geração tá muito, não deu certo, joga fora, né, tá quebrada, é melhor jogar fora e comprar outra, aquela coisa de consertar, né, de tentar restaurar, isso não existe mais, né, nessa geração. É muito mais fácil você descartar e começar tudo de novo e jogar tudo pro alto. E quando a gente tem um casamento abençoado, duradouro, para a glória de Deus, os nossos filhos também aprendem sobre perseverança, sobre não desistir fácil das coisas e que o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é que eles vão sim viver momentos difíceis, as aflições vão bater a porta, mas e o que nós vamos fazer com elas, né? Que a gente possa colocar em prática aquilo que está escrito lá em Filipenses 4, que é sei viver em escassez, sei viver em abundância, né? Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o nosso casamento pode também demonstrar isso para os nossos filhos. Amém. Amém. Bom, eu acho que nós poderíamos agora orar pelas pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Tu pode fazer essa oração pra gente, Gláucia? Claro.
É muito bom a gente encerrar esse momento com uma oração, né? Vamos orar por nós, pelas mães que estão aí assistindo. Você que está aí online com a gente, deseja colocar aí como um ato de fé o pedido de oração, colocar o nome da sua família, dos seus filhos, todos os nossos encontros, Mães que Oram, nós temos uma caixinha de oração, onde ficam os pedidos, né? E nós clamamos por esses pedidos, e clamamos por pedidos do nosso grupo de todo o Brasil, fora dele, no nosso site também, mãesqueoram.com/vila de oração. Lá você pode deixar o seu pedido de oração e você também pode doar uma oração, né? Jó, ele foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos, e é nisso que nós cremos, né? Então lá você pode tirar uma parte do seu dia, entrar no nosso site, orar por algum pedido, clica lá, doei uma oração, e nós vamos crescendo orando uma pelas outras. Então, como um ato de fé, né? Se você deseja fazer o seu pedido, colocar o nome da sua família, você pode assim fazer, que nós vamos apresentar os pedidos. Amém. Amém. Amém? Então, glória a Deus, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse momento, por essa manhã tão preciosa na tua presença. Pai, muito obrigada. Eu te agradeço, Senhor, por esse programa. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Marcele, da Marina, da Daniele. Pai, obrigado porque mulheres têm se levantado, Senhor, nessa geração para fazerem a diferença, para levarem as boas novas. Pai, que o Senhor continue dando graça, meu Pai, às tuas filhas, que elas possam, meu Pai, alcançar o maior número de pessoas, de mulheres possíveis através da tua palavra, fazendo aquilo que o Senhor as chamou para fazer. Que o Senhor possa fortalecê-las, meu Pai, como mãe, como esposas, como donas de casas, profissionais e como influenciadoras, que assim elas estão sendo, Deus, dentro desse projeto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia que nos alcançou nessa manhã. A tua palavra diz que é por conta delas, meu Pai, que nós não fomos consumidas, e nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu oro agora, Senhor, por cada mãe que aqui nos assiste, que nos acompanha, ou que vai assistir esse vídeo depois. Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia alcance agora a vida de cada mulher. Pai, se existem mães aqui nesse momento desanimadas, meu Pai, desesperançosas, aflitas, que o teu Espírito Santo possa alcançar agora este coração, inundando, Senhor, com esperança, com fé, reanimando a vida dessa mãe, dessa mulher. Pai, quantas mães choram, meu Pai, nesse momento, pela vida dos seus filhos, porque muitas vezes, ó Pai, as práticas dos filhos, ó Pai, não estão de acordo com aquilo que elas creem ou com aquilo que elas ensinaram, mas nós cremos em Ti, meu Pai. O Senhor é um Deus poderoso para operar milagres e maravilhas, ó Pai. Então alcança agora o coração desta mãe, que ela possa entender, ó Pai, que ela tem que, meu Pai, ter um relacionamento com o Senhor em primeiro lugar, porque quando nós entendemos, Senhor, a nossa identidade, quando nós temos relacionamento com o Senhor, a nossa fé é aumentada, a nossa confiança, a nossa perseverança. Pai, não deixe essa mãe desistir, desanimar, não deixe essa mãe olhar para a esquerda e para a direita, mas que ela possa fitar os olhos em Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração. Nós sabemos que sozinhas, ó Pai, nós não conseguimos nada, Pai, nós não conseguimos ser boas esposas, boas mães, mas com Teu Espírito Santo nós conseguimos, ó Pai. Então vai de encontro agora ao coração desta mãe, que haja uma transformação a partir dela, Deus, que através da vida dela, a família, Senhor, os filhos, o marido possa ser transformado, Pai. Senhor, nós oramos agora pela vida dos nossos filhos. Senhor, a oração não tem barreiras, não tem fronteiras, ó Pai. Então alcance agora a vida de cada filho nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, alcança o coração dos nossos filhos, que é a fonte das emoções. Alcança a mente, meu Pai, os pensamentos. Traz, meu Pai, os pensamentos dos nossos filhos cativos a Ti nesse momento. Nós oramos pela vida espiritual dos nossos filhos, Pai. Se existem filhos aqui afastados, distante dos Teus caminhos, ô Senhor, em nome de Jesus, alcança agora cada um deles. Que o Teu amor
Senhor possa constrangê-los e que eles possam, Deus, voltar, meu Pai, para a tua casa, para a tua presença. Nós oramos pela saúde, meu Pai, dos nossos filhos, física, espiritual, emocional, aqueles filhos que precisam de cura, meu Pai. Nós cremos que o Senhor é o Jeová Rafá, Deus de cura. Entra agora, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo a cura que esse filho precisa. Se é emocional, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa retirar toda a crise de ansiedade, síndrome do pânico, Pai, desejo de suicídio. Nós anulamos agora, em nome de Jesus, todo mal nas emoções dos nossos filhos. Pai, se existem filhos aqui deprimidos, ó Pai, filhos aqui tristes, angustiados, Senhor, leva agora, meu Pai, em nome de Jesus, a tua alegria para esse coração. Pai, nós oramos pelo futuro dos nossos filhos. Dê a eles, ó Pai, futuros brilhantes, ó Pai, na tua presença, que eles vivam o teu propósito, o teu chamado, mesmo que isso doa, meu Pai, nas nossas vidas, mas nós queremos que os nossos filhos não vivam o que a gente sonha, mas o que o Senhor sonha, porque o Senhor, meu Pai, pensa, os seus pensamentos são maiores e melhores do que o nosso, ó Pai, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então nos ajuda como mãe a confiar na tua vontade para a vida dos nossos filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para aqueles que estão em fase escolar. Senhor, agora nesse tempo de pandemia, muitos estão nas aulas online, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, abrir o entendimento dos nossos filhos. Nós abençoamos a vida profissional, que os nossos filhos sejam realizados em tudo aquilo que eles fizerem e que a profissão, aquilo que eles escolherem, meu Pai, para fazer, que seja para glorificar o teu nome, meu Pai. Ô Senhor, nós oramos, meu Pai, pela família dos nossos filhos. Nós já declaramos e profetizamos que os nossos filhos terão casamentos abençoados, lares abençoados, famílias estruturadas, ó Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos uma geração abençoada, uma descendência abençoada em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelas escolas onde os nossos filhos passam a maior parte do tempo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar mais e mais homens e mulheres para propagar o teu evangelho dentro das escolas, colocar, inserir, Deus, a oração, a leitura bíblica. Deus, em nome de Jesus, que os nossos filhos possam sim aprender a ciência, meu Pai, a filosofia, mas jamais, Deus, perder a essência, que é a essência do Senhor, que os valores que nós plantamos dentro da nossa casa não possam ser perdidos, ó Pai, na escola, na faculdade, aqueles que estão, meu Pai, nessa fase universitária, que o Senhor possa livrar e guardar a vida dos nossos filhos. Pai, nesse momento nós oramos por livramento e proteção, ó Pai, livra, alcança os nossos filhos, livrando de todo mal, livra, Senhor, dos vícios, da bebida alcoólica, das drogas, livra os nossos filhos, ó Pai, da prostituição, da pornografia. Senhor, livra os nossos filhos de todo mal, Pai. Esconde eles debaixo das tuas asas. Oh Deus poderoso, nós não podemos estar 24 horas com eles, mas tu podes, Deus, e nós cremos, Senhor, cuida. Senhor, esteja com os nossos filhos. Toda vez que os nossos filhos pensarem em fazer algo que vai contra a tua palavra, que o teu amor possa ir contra o coração constrangendo, que os nossos filhos possam se lembrar de nós, possam se lembrar do Senhor, ó Pai, das suas leis e dos seus preceitos, ó Pai. Envia, Senhor, no caminho dos nossos filhos pessoas que vão agregar, meu Pai, pessoas que vão deixar os nossos filhos mais perto de Ti, porque muitas vezes, meu Pai, os nossos filhos não vão ouvir todos os nossos conselhos, por isso nós te pedimos, envia pessoas com bons conselhos, pessoas de Deus, pessoas enviadas do céu, para que os nossos filhos possam viver tudo aquilo que o Senhor sonha, meu Pai. É o que nós oramos, Senhor, e nós já te agradecemos porque nós cremos, ó Pai, que a nossa oração foi ouvida pelo Senhor, ó Pai, e nós vamos ver os nossos filhos darem muitos frutos, ó Pai, nessa geração. Em especial, meu Pai, eu te peço pela vida da Marina, que ainda não é mamãe, que o Senhor prepare, Senhor, esse momento, que o Senhor possa preparar, Senhor, o ventre da tua filha, possa preparar, Senhor, em nome de Jesus, tudo que for necessário, para que ela possa, meu Pai, em nome de Jesus, realizar essa dádiva, viver essa dádiva que é ser mãe, ó Pai. Abençoe a vida do seu marido, a sua casa, o seu lar, e que ela, meu Pai, está sendo como Maria, ela está retendo a boa parte, meu Pai, ela nem é mãe, mas já está aqui aprendendo tudo isso, e quando ela for mãe,
mãe, ó Pai, eu creio em nome de Jesus que ela já vai ser uma mãe que ora, uma mãe que vai batalhar e preservar, meu Pai, pelas suas leis dentro da sua casa e na vida dos seus filhos, Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Quanta gente está muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui, viu? Amém, glória a Deus, que a gente possa marcar mais vezes para que a Eurica possa, né, tá aqui mais junto com a gente, né, que não seja a primeira vez, né, mas que a gente tem muito a compartilhar. Vocês são mulheres maravilhosas que também tem muito a nos inspirar, compartilhar conosco, né, e que seja uma porta aí que o Senhor abriu. Amém, amém. Muito, muito obrigado, com certeza. Não só nós fomos abençoados, mas sabemos que as pessoas que estão ouvindo, eu vi alguns comentários aqui de pessoas que não tinham assistido e estão muito, né, foram muito impactados pela palavra. E eu creio que Deus vai continuar trabalhando, porque vai usar a comunicação para trazer a verdade que liberta, não é? Amém. Glória a Deus, pastora. Quando a gente estava orando, Deus trouxe esse texto de 2 Coríntios 10 à minha mente. Eu queria compartilhar com todos nós, que diz assim, a partir do 4, ou a partir do 3. Pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obedientes a Cristo. Isso é através das nossas orações, né? Então eu dou glória a Deus por esse ministério Mães que Oram, que tem se levantado, que expanda por toda a terra mesmo, para quebrar conceitos mentirosos, enganosos, né? Que só afastam as pessoas de Deus, mas que Deus levante esse ministério para promover essa obediência ao conhecimento de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Então, obrigada. Que Deus abençoe, viu, Glaucia? Muito obrigada. Deus abençoe. Um beijo. Viu? Um beijo. Tchau. Tchau.